Glória a Deus. Pegue a palavra do Senhor aí. Amém. Abre comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Grande é o nome do Senhor, Deus poderoso, Deus glorioso. Santo Deus, santo, santo. Hoje é o dia em que nós nos lembramos, da morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mas também nos alegramos com a ressurreição, Glórias a Deus, bendito é o Senhor, santo é o teu nome. Diz o seguinte aqui, verso 57, eu vou ler, do capítulo 27. E já vindo à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num linho fino e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Amém? Você crê que esta é a palavra do Senhor? Então, desocupe as suas mãos e comece a aplaudir a Ele. Enquanto você aplaude, peça para Ele, fala comigo, Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus de glória, eu quero te pedir, meu Deus, desapareça a criatura e apareça o Criador. Meu Deus, fala comigo, fala com teu filho, a tua filha, fala de maneira particular, meu Pai, com cada vida. Senhor, fala, cumpre o teu propósito, em nome de Jesus. Oh, glórias. Amém, podei vos assentar. Bendito é o nome do Senhor. Amados, o que está acontecendo aqui, o que nós lemos aqui, está relatando, sobre um enterro. E é exatamente desta forma, A palavra diz aqui, José, tomando o corpo, envolveu num linho fino e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Amém? Jesus, ele estava neste momento, amém? Ele era 100% Deus e 100% homem. E ele estava neste momento ali, passando os sofrimentos da sua vida humana. Amém? E o que acontece ali, amados? Os discípulos, a maioria o deixou durante toda a sua perseguição pelas autoridades, pelos religiosos da época. A maioria se escandalizou porque achou que Jesus ia pegar a espada, ia vir, ia lutar, ia defendê-los com espada. Entenderam tudo errado e muitos deles se afastaram. E aqueles que eram os mais íntimos e as mulheres que sempre estavam com Jesus, eles acompanham até aquele momento. E eles veem que aquela pedra enorme foi rolada para a boca daquele sepulcro. Ou seja, amado, é terrível, Cada um de nós já perdemos pessoas, E qual que é a sensação mais terrível? Aquela de quando você volta para casa. Aquela de quando você olha ali, fechou tudo, acabou tudo. A sensação é de separação total.
a sensação é de abandono, principalmente em relação a Jesus. Por quê? Porque eles começam a lembrar os milagres que eles faziam. Ele começa a lembrar das pessoas que foram curadas, que foram ressuscitadas. Começaram a lembrar de como eles partiam o pão com Jesus. Começaram a lembrar até de algumas brincadeiras no meio deles, porque eram amigos. Ele era o mestre, mas ele era amigo de todos. E eles começam a se lembrar daquilo. E o que eles fazem, amados? Eles entram numa profunda tristeza. Eles entram ali num profundo abandono. Acabou. Não tem mais nada. Acabaram os milagres, acabaram, as pessoas que eram curadas, acabou as brincadeiras que ele permitia que a gente fizesse, acabou os conselhos, e eles estão ali naquela situação, terrivelmente abalados. E por que ainda mais? Porque as autoridades estavam perseguindo os seus discípulos. E o que eles imaginavam? Se mataram o nosso mestre, o que vão fazer conosco? Então eles vão para casa, eles se trancam, eles ficam ali com medo dos judeus, eles ficam apavorados. Oh, amados, bendito é o nome do Senhor. Mas o Senhor, Jesus Cristo, é um Deus de surpresa, amém? Diga, Deus é Deus de surpresa. Ele é um Deus de surpresa. E enquanto todos estavam ali, tristes, abatidos, chorando por conta da sua morte, por conta de que tudo tinha acabado, para o Senhor simplesmente estava começando. Amém? Glórias a Deus. E eu quero ler com você aqui o capítulo 28, que diz o seguinte: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que elas foram fazer ali? Elas foram ungir, amém? Elas foram ungir Jesus. Era costume ali dos judeus. Elas preparam especiarias, perfumes, e elas vão até aquele lugar. Amém? Amados, é tremendamente, é interessante isso, e às vezes nós passamos por isso. O Senhor nos faz uma promessa, e nós acreditamos, não, tudo bem, vai ser isso mesmo, vai ser assim. Só que quando as coisas parecem dar ao contrário, a gente esquece de tudo. O Senhor tinha estado com eles e falado para eles: olha, eu vou ser entregue às autoridades, eles vão me bater, eles vão me torturar, e eles vão me matar. Mas, diga, mas, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Eles ouviam isso, todos os discípulos sabiam disso. Mas aí deu um esquecimento que, olha, eles não conseguem lembrar mais de nada. Só entra o desespero, a aflição e o medo, amém? E aí elas estão conformadas já a fazer o quê? Não tem jeito. E aí elas vão no sepulcro para ungir ali, para deixar especiarias, perfumes ali, né? Naquele corpo. E quando elas chegam ali, olha o que acontece: eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, oh glória, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Oh papai,
Ou seja, mostrando ali um poder absoluto, amém? Ele se senta ali sobre aquela pedra, e a Bíblia diz, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas com medo dele, ficaram muito assombrados e ficaram como mortos, amém? Então elas estão ali, com as especiarias na mão, né? E num outro evangelho fala que elas se preocuparam, né? Que não está aqui em Mateus, mas elas falam que elas se preocuparam como que iriam abrir a porta. Elas estão ali, amém? Mas os guardas também estão ali. E por que que eles estão ali? Porque eles disseram, olha para isso, olha para isso. Eles disseram, olha, é bom que depois que ele for enterrado, coloquem uma guarda lá na sepultura, porque lembra que ele falou que ele ia ressuscitar no terceiro dia? Oh, amados, eles são ímpios. Tem um ditado que diz, né? Não sei exatamente como é, mas que o ímpio é mais, como é que é? Mais prudente, mais, né? Às vezes do que nós, porque nós nos esquecemos das promessas de Deus por qualquer probleminha, qualquer coisa, amém? E só não tem um jeito da promessa de Deus não se cumprir na minha vida, na sua vida, se nós sairmos da posição com Deus. Amém? Aí não tem como. Mas se nós nos mantivermos como o Senhor, tudo aquilo que Ele falou ao meu respeito e ao seu respeito vai acontecer. Amém? Então eles fazem o seguinte, daí Pilatos diz, vai lá, vocês são soldados. E fiquem lá, fiquem de guarda. E são esses soldados que estão aqui agora. E eles, quando veio o anjo, a Bíblia diz que eles ficaram com muito medo dele, e ficaram tão assombrados que pareciam mortos, ou seja, eles caíram duros, amém? Glória a Deus. Mas o anjo respondendo às mulheres disse, não tenham medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, amém, amado? Nele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede o lugar onde jazia, amém? Ou seja, queridos, que coisa tremenda, né? Eu vi esses dias uma publicação, não é um versículo, era uma publicação, que dizia assim, graças a Deus, né? Ou seja, que o ímpio, ele não conhece, ele não consegue buscar a Deus, porque assim eu estou livre. Amém, amado? Eu achei interessante, e é o que está acontecendo aqui. O anjo, ele está falando tranquilamente com as mulheres, falando sobre o que aconteceu e onde Jesus está, como é que é para encontrar com ele. E os guardas estão lá fazendo o quê? Caídos como mortos, caídos como que tivessem sido ali atingidos por uma bomba. Você entende, amado, a diferença? Tem gente que olha e fala, ai, não sei não, mas esse meu irmão, ai, não sei não, mas esse meu vizinho aí, eu sirvo a Deus e ele está de carrão e eu estou andando de Uber. Ele está aí numa casa maravilhosa e eu estou morando num lugar tão simples. Será que o teu vizinho tem o que você tem? Será que o teu vizinho tem o que você tem aí no seu coração que está pulsando agora? Lamanai, andalamaxiria, lamanai. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Asaf, um dia ele olha e ele diz, olha o que eu estou passando, olha como é que está a minha esposa, olha, e os ricos estão aqui com as suas carruagens, indo para lá e para cá, em Jerusalém.
O Senhor chamou ele e falou: vem cá, rapaz. Mostrou para ele o final do ímpio, o final daquele que nunca vai querer saber do Senhor, o final daquele que te esnoba muitas vezes, ri muitas vezes, ô crentão, ô crentona. Amém, amados? A Bíblia diz que todos os joelhos vão se dobrar diante do Senhor. Aqueles que estão acostumados a adorar, aqueles que estão acostumados a ficar de joelho, de cara no chão. Oh, glória! Vai ser maravilha para nós. Mas para aquele lá, petulante de peito lá de pombo, olha, o Deus é o meu dinheiro, o Deus é o meu carro, o Deus é a minha empresa. Amém? Diga para ele: converte-se, meu irmão. Você ficou com medo? Diga para ele, do mundo espiritual: converte-se, meu irmão. Porque nós queremos ele aqui junto conosco, amado. Amém? Nós queremos ir para o céu de mãos dadas. Bendito é o nome do Senhor. Não importa o poder do homem, o poder da mulher, quanto ele manda, quanto ela manda, não importa. Amém? Ô Jesus, olha aí, estou até saindo daqui. Ô Jesus, tu és tremendo. Então ele fala com as mulheres ali: não temas, buscais a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, como havia dito, vinde e vede o lugar onde ele jazia. E ele dá uma ordem: e depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já, olha, amado, isso aqui é tremendo, que já ressuscitou. Ou seja, se ele dissesse assim, que ressuscitou, só isso, olha, diga para os seus discípulos que ele ressuscitou. Ia ser uma coisa mais ou menos assim: olha, ninguém esperava, olha, aconteceu. Mas ele está dizendo: olha, ele disse que já ressuscitou, ou seja, o que ele falou para vocês aconteceu. Amém? A gente, nossa, por que eu não vi isso antes? Quantas vezes você faz isso? Amém? Vai fazer um negócio, quebra a cara, bate a cara, chora, lamenta. Aí você vai buscar Deus, Deus fala assim, tá, desse jeito aqui. E você fala: nossa, por que eu não pensei nisso antes? Amém, amado? É dessa forma. Nós temos que esperar a direção do Senhor. Elas estão ali e o anjo diz: vai, porque é como eu te disse, é como eu estou falando para você. E ele já ressuscitou, como ele havia dito. Amém? Glória a Deus, creia na promessa que o Senhor fez. A tua família é de Jesus, e vai vir, oh glória. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes você olha, às vezes eu olho e digo: não dá. Vou até parar de orar, pastora, porque do jeito que está ali, não dá. No momento em que o Senhor colocar as mãos, ele desenrola tudo que está enrolado, ele abre os olhos que estão fechados, ele tira coração de pedra, oh glória, e ele traz com cordas, pastor, mas com cordas de amor, diz o Senhor. Amém, com cordas de amor, aleluia, glórias a Deus. Deus tem plano a nosso respeito, a respeito da nossa casa, a respeito da nossa família, amém. Nada está perdido. Mas já rolou a pedra lá na boca do sepulcro, pastora, não tem mais jeito, não tem mais. Pastora, olha, ele já está lá no mundo dos crack, olha, ela já está lá no mundo da prostituição. Não importa. Não sou eu que vou buscar, não, é Jesus, é o Senhor. Oh glória. A palavra do Senhor diz que ele passou
lá na coletoria, aleluia, e tinha um cobrador de impostos lá, e ele só falou para ele, vem, amém, amado, glória a Deus. Quando Jesus chegou para mim e disse, vem, sabe o que eu falava? Só depois que eu completar 32 anos, amém, amado? Rebelde, briguenta, brigava na rua, bebia todas, amém, pastora, senhora, amém, mas o Senhor disse, vem, um dia eu estava dentro de um ônibus e eu comecei a falar de Jesus para uma mulher e ela disse assim, para mim não dá não, porque qualquer coisa eu rodo a baiana. Eu disse, eu já rodei tanto a baiana até Jesus chegar e falar, vem, vem. Amém, amado? A gente tenta se esconder, tenta se esquivar, tenta falar que não vai, mas ele diz, vai. Oh, papai, oh, glória. Amém, amados? E elas fazem o que? Elas saem correndo e elas vão contar para os discípulos. Elas saem correndo dali, elas vão contar, olha, nós chegamos lá, a pedra está removida, ele não está mais lá dentro do sepulcro, nós vimos, olha, e tinha um anjo lá na porta, e o anjo disse que é para nós irmos para Galiléia, que ele vai encontrar conosco lá. Elas estão ali eufóricas, maravilhadas, mas enquanto elas vão, sabe o que acontece aqui? Oh, papai, santo é o Senhor. Verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Não, verso 11, igreja, aqui. Primeiro 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Então, esses guardas, quando eles conseguem se levantar, eles saem correndo dali, e eles vão até onde? Até as autoridades que mandaram crucificar Jesus. E eles contam, olha, eu não sei o que aconteceu, mas olha, a gente estava lá, e de repente chegou um anjo, e tirou aquela pedra, e sentou lá em cima dela, e olha, nós não conseguimos ficar nem em pé, olha, é isso, é aquilo outro. Eles estão apavorados, mas eles estão contando a verdade. Aí as autoridades dizem para eles o seguinte, olha, isso não precisa ser divulgado. Nós vamos dar grande soma de dinheiro para vocês, e vocês não vão contar nada. Vocês vão dizer que vocês dormiram, e enquanto vocês dormiram, chegou aí os discípulos dele e tiraram o corpo dele. Amém? E isto foi tão fortemente anunciado, que, amados, até hoje, tem judeu que pensa dessa forma. E é por isso que eles ainda estão aguardando Jesus. Eles ainda estão aguardando o Mestre. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Eles ainda estão aguardando que Jesus, que foi profetizado, vai vir, mas que não era aquele. Que aquele era um falso. Você entende? E quantas vezes, amados, as pessoas tentam enganar-nos? Quantas vezes elas tentam tirar nossa visão de Jesus? Quantas vezes elas tentam substituir Jesus por tanta coisa? Pela televisão, pela internet, por um livro, amém? Por uma nova onda. Elas tentam fazer isso. Elas tentam deixar Jesus no sepulcro. Elas tentam deixar aquela
pedra ali rolada na frente do sepulcro, para que você não tenha a visão do Cristo ressuscitado. Mas nesta manhã, diz o Senhor para você: eu estou vivo, vivo, vivo. Oh, papai, bendito é o nome do Senhor Deus. E por conta desta mentira dos judeus, quando as mulheres chegam até os discípulos, elas são questionadas. Amém? Glórias a Deus. Diz o seguinte aqui, verso 16, agora 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram. Mas alguns fizeram o quê? Duvidaram, gente. Você entende? Ou seja, aquela visão maravilhosa que aquelas mulheres tiveram, e elas passam para os discípulos, agora ela ficou meia sem sentido. Ah, mas e os guardas falaram que eles dormiram, e pode ter acontecido, né? Quantas pessoas falam, ah, mas e se Jesus não foi para a cruz? E se toda essa história é uma mentira? Amém, amado? Achismos vêm de todo lado. Se você abrir as redes sociais, é o que você mais vê, é o que você mais encontra. Amém? Mas como Paulo, eu e você temos que dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é Ele, eu conheço Ele, mesmo sem nunca ter visto, eu sei que Ele está aqui, e que eu estou ligada nele. Oh, papai, glorioso Deus, Deus vivo, amém. Oh, glória, bendito é o nome do Senhor. E o que o Senhor faz? Ele opera de maneira tremenda e gloriosa. Ele opera de maneira linda. Amém? Vai comigo para Lucas capítulo 24. Vamos ver lá o que esse Senhor faz. Aleluia. Bendito é o Senhor. Eu posso ouvir glória a Deus? Aleluia, diga: Ele vive. Ah, Jesus, o Senhor vive. Bendito é o Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte aqui no verso 13 de Lucas 24. Eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Amém? Os discípulos iam indo, conversando um com o outro, e eles iam falando: nossa, que coisa, né? Mataram Jesus, olha, mas você viu isso, você viu aquilo outro. Eles estavam comentando sobre isso. E a palavra diz que aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Foi muito engraçado isso, né? Eles estavam ali fazendo pergunta um para o outro: mas e aí? E como é que é? E não sei o quê. Amém? Glória a Deus. E Jesus, ele entra lá no meio deles. Amém? Glória a Deus. Às vezes você entra em algumas lojas, a maioria, e está escrito sorria, você está sendo filmado. Amém? Eu olho para mim e eu digo: eu sou filmada 24 horas. Você é filmado 24 horas pelos olhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E eles estão ali conversando, eles estão ali falando, né?
Bendito Deus, aleluia. E aconteceu, santo Deus, grande Deus, santo, santo Deus. Lucas 24 saiu daqui. Bendito é o nome do Senhor. Vamos dar glória a Deus aí, igreja. Aleluia, amém, glória a Deus. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que vocês estão tristes? Amém? Às vezes o Senhor Jesus, Ele está conosco, Ele está na nossa vida, na nossa casa, e os problemas começam a surgir, e nós focamos no problema, e esquecemos até de fazer uma oração, esquecemos até de apresentar Ele, e Ele está ali, e Ele está, amém? Eles estão conversando: Jesus, nossa, que coisa, meu Deus, e agora como é que a gente vai ficar? Estão conversando, uma conversa normal de dois homens, sobre um assunto, e o Senhor chega perto deles, e diz: o que está acontecendo com vocês? E olha o que eles respondem, respondendo o Cleopas, disse-lhe: és tu só, peregrino, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ô moço, você é peregrino aqui, você está chegando agora, você é de outra cidade, você não sabe o que está acontecendo aqui? Amém? Aleluia. E ele lhes perguntou: que coisas? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Você não está sabendo, não? Faltava Jesus dizer: estou não. Amém, amado? Você vê como que os nossos olhos às vezes se fecham para ver as coisas de Deus, para ver o que o Senhor está fazendo. É uma pressa tão grande da bênção, nossa, que às vezes o diabo coloca lá: olha, está aqui tua bênção, e você, ups, pois o coração lhe dói, e o Senhor fala: não é essa a tua bênção, você está sendo enganado. Amém, amado? A nossa pressa faz com que nós olhemos mais para aquilo que a gente quer, do que para a direção de Deus. E eles estão aqui andando com o defunto Jesus, e ele está ali. Meu Deus, esqueceram tudo. Eu falei que eu ia ressuscitar, e olha, eles estão aqui, e olha o que ele diz aqui: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, já que tudo isso se passa, e hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Oh, papai, já faz 3 dias, amém? Acho que amanheceu o terceiro dia, né? Eles já estão lá, igual Samu, como é que é? Saul, né? Samuel disse para ele: olha, espera 7 dias, que eu vou chegar, fazer o sacrifício com você, e eu vou te levantar rei, eu vou te levantar comandante desta nação, porque é ordem do Senhor. Amém? Chegou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 6 dias e meio, 6 dias, quase no fim da noite, e o povo começou a falar: Saul, olha, você é Saul, que história é essa? E, meu Deus, cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Samuel não chega, meu Deus. E o povo começou a fazer o quê? Começou a ir embora. E ele ficou aflito, desesperado. Ele falou: já deu 7 dias, o Samuel não chegou ainda.
Eu mesmo vou fazer o sacrifício. Só que ele não era sacerdote, ele não podia fazer. E quando ele chega ali, fazendo o sacrifício, para que o povo não se separasse dele, Samuel chega, e ele é rejeitado pelo Senhor. Oh meu Pai, isso é horrível, igreja, isso é triste. Não passe na frente de Deus, não passe, não passe, não passe. Peça para Ele, amém? Peça para Ele. Chegou algo que você pediu, seu coração se abriu, veio uma alegria, deu para glorificar a Deus, ou ficou aquela coisa, ai, Deus me deu, mas e agora, hein? Como é que eu vou pagar isso? Como é que vai ser isso? Pula fora. Amém? Amém? Oh, papai. Glórias ao nome do Senhor. É o terceiro dia e ele não aparece. E o Senhor diz para eles: ô nécios, loucos, não convinha que o Cristo padecesse e morresse e ressuscitasse ao terceiro dia? Amém, amados? Olha aqui. Oh, Jesus. Eles estão falando, é verdade que algumas mulheres dentre nós ficaram maravilhadas, de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo. Mulher. Ai, se não fosse as mulheres, Jesus nem era conhecido. Amém, igreja? E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam falado, porém ninguém viu ele. Você entende? Como nós somos às vezes ingratos. Jesus está passando e aí ninguém viu. Jesus está fazendo e a gente diz, mas cadê? Aí o Senhor lança a incredulidade deles. Ó nécios, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vocês não lembram o que eu falei? Você entende, igreja? Amém? Preste atenção. Cada palavra pregada neste altar tem a revelação de Deus, igreja. Eu fico super atenta, não importa quem vai pregar. Amém? Não importa quem vai pregar. Eu fico super atenta. Se eu preciso sair do lugar, naquele momento não dá para esperar, tem que sair. Eu fico ali. Você entende? É nessas entrelinhas de uma pregação para outra que o Senhor fala comigo, que o Senhor fala com você. Amém? E nós temos que anotar aquilo no nosso coração. Porque quando vier aquilo que está para vir, a gente vai lembrar, olha, o Senhor falou isso. O Senhor falou dessa forma. O Senhor falou desse jeito. Amém? Oh, Pai. Oh, Santo de glória. Amados, nós estamos diante de uma mesa hoje. A palavra do Senhor diz que eles chamaram Jesus para ir ficar com eles. Já é tarde, Senhor. Então fica com a gente. E sabe quando eles conheceram Jesus? Quando eles foram para a mesa e Jesus partiu o pão. Amém?
A hora que Jesus parte o pão, ele disse: é o Senhor. Mas naquele momento ele some dali. E acaba a oportunidade. Você entende? Amém? Quantas vezes o Senhor, Ele está diante, Ele está ali do teu lado, está ali falando, está ali, sabe, colocando algo novo no seu coração. Você começa a estranhar, mas o que é isso? Não estou entendendo muito bem. É hora de dobrar o joelho e orar, e Senhor, esclarece para mim. Mas a gente, às vezes a vontade de sair do lugar e vir correndo para o altar, se jogar no chão e dizer: Jesus, eu estou aqui. Mas o inimigo chega e diz: olha, você está sentindo, você não está muito legal, mas daqui a pouco passa. Você fala: passa. E você sai da casa do Senhor do mesmo jeito que entrou. E depois vai orar, vai buscar, para ter de novo aquilo que estava tão fácil. E muitas vezes não demos valor. Amém? Estamos diante de uma mesa hoje, que representa a morte dele, mas também representa vida. Amém? Ele disse que naquela cruz, Ele levou os nossos pecados. Por isso, quando nós pecamos, nós temos acesso a Deus. Quando nós clamamos ao Senhor Jesus, o Senhor lembra do sacrifício do Filho e nos perdoa. Amém? E Ele diz que todas as nossas enfermidades seriam levadas. Amém? Queridos, quantas pessoas, só nessa avenida, eu não vou nem falar sobre todo o bairro, só nessa avenida, estão em casa com a vida derrotada, estão em casa com a vida amargurada, família destruída, enfermidades. Elas sabem onde está o socorro. Mas ela perdeu a fé de tal maneira que ela já não tem mais ânimo para se levantar e buscar. Mas você está aqui nessa manhã. Você ouviu a palavra do Senhor. Você ouviu as coisas que o Senhor falou nesta manhã. Não é a pastora falando, é o Senhor falando, é a pastora recebendo a parte dela, e a parte que cabe a você, você deve receber, e crer, e tomar posse, e nunca mais duvidar do Senhor Jesus, e aprender a andar segundo os conselhos dEle, e se lembrar cada dia das promessas. Não cumpriu hoje, vai cumprir amanhã. Não cumpriu amanhã, vai cumprir depois, mas vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pés, aplaudindo ao Senhor. Deus vivo, Deus santo, oh Santo de glória. Eu quero orar pela sua vida. Põe a mão sobre o seu coração, comece a falar com Deus também. Senhor meu Deus.